Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, estou muito honrado em mais uma vez estar aqui nessa igreja amada, no Parigô, igreja querida, na qual nós temos amigos, irmãos, e nós realmente nos sentimos em casa, essa igreja que nos abraça. Cumprimento aqui o pastor Ezequias, que divide aqui o cajado dessa igreja com o nosso querido paizão, pastor Osmar, todos os obreiros dessa igreja, todos os jovens, irmãs. Glória a Deus por você poder estar aqui esta noite. Meus queridos, você pode tomar o seu assento. Nós iremos refletir um pouco na palavra do Senhor. Me senti muito honrado quando fui convidado para estar aqui. E antes de adentrar a palavra, quero trazer aqui uma palavra de gratidão a essa igreja. Você que tem cuidado de nós em oração, de mim, da minha família, como já colocado aqui pelo nosso amigo Claudecir, nosso parceiro de trabalho. Estamos ali na Câmara, lutando, defendendo a nossa igreja, defendendo os interesses do povo de Deus. Obviamente que Deus não precisa de defesa, né? Mas nós, enquanto igreja, enquanto instituição, é importante estarmos unidos até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Quero aproveitar e convidar os irmãos que assim desejarem, irem um dia lá conosco na Câmara. Nosso gabinete é conhecido como gabinete de oração. O pessoal está até mudando já de gabinete para congregação lá. De tanta gente que vai lá orar conosco, sai um crente entre o outro lá. Então, meus irmãos, nos dê essa honra de estar lá conosco orando, participando dessa batalha espiritual que nós temos todos os dias. E Deus tem feito grandes coisas. Estou honrado de estar aqui hoje com meu pai, minha esposa, minha mãe, nossos parceiros de trabalho, Eliezer, Sara, Denis. E é motivo de muita honra poder estar com os irmãos, não somente por estar com vocês, mas para podermos meditar na palavra do Senhor e pedir que Deus coloque nos nossos corações aquilo que Ele tem a falar conosco. Se você está com a sua Bíblia em mãos, você pode ir acompanhando comigo. Hoje nós faremos a leitura inteira de um livro da Bíblia. Olha só, se você por acaso ainda na sua vida não fez leitura de um livro inteiro da Bíblia, hoje nós teremos essa oportunidade. Mas fique tranquilo que é um livro curto. Nós vamos estudar juntos o livro de Jonas. Você pode abrir o livro de Jonas. Fica entre Obadias e Miqueias, antes de Abacuque e Sofonias. Se você não sabe onde é, domingo tem escola dominical, e o irmão pode frequentar mais aqui para descobrir onde fica Sofonias. Quase no final aí do Velho Testamento, você vai encontrar o livro do profeta Jonas. Um livro curto, apenas 4 capítulos, mas uma história muito conhecida. É muito difícil que, se você já está há um tempo aí na caminhada da fé, muito difícil que você nunca tenha ouvido uma mensagem falando sobre Jonas, uma história, um hino. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, a partir do capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus queridos, a ministração de hoje, que está contida aqui nesse livro bíblico, ela vem falar de chamado, de obediência, da importância de nós estarmos no centro da vontade de Deus e as consequências que nós podemos sofrer por fugirmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como já disse, quando nós falamos do livro de Jonas, eu creio que é um dos livros aí que todo livro infantil, nas Bíblias infantis, são muito conhecidos.
Eu lembro que eu tinha uma coletânea, quando era criança, meus pais compraram para mim uma coletânea de vídeos, né, de VHS na época. Acho que as crianças de hoje em dia não sabem o que é VHS, na minha época ainda tinha. Uma coletânea de livros, aquela Bíblia infantil, lembra que falava da criação? E era muito conhecida como a história de Jonas e a baleia, né? O pessoal fica questionando muito, mas não era uma baleia, era baleia, não era? Fato é que é um livro muito questionado por aqueles da área da ciência, da história, e se nós formos olhar com olhares humanos, nós vamos achar uma história realmente absurda, algo inacreditável. Como pode ter acontecido tudo isso, um homem ter passado durante 3 dias, 3 noites no ventre de um peixe, aí ficam se questionando que peixe seria esse? Então, olhando do nosso ponto de vista meramente humano, nós também, será que nós também, deixando um pouco de lado o pensamento cristão, a visão de fé, será que nós também não duvidaríamos? E eles fazem questionamentos porque na mitologia grega, você também vai encontrar alguns personagens que passaram por 3 dias no ventre de peixes. Então, o que eles questionam, olha, isso aqui na verdade é uma parábola. Não é nada verdadeiro neste livro. É apenas algo contado, não tem nada que vai fundamentar a sua fé. Assim como a mitologia criou seus personagens, aqui também está sendo criado um personagem para trazer exemplos para nós. Então, é uma história que, ao ponto de vista humano, seria mirabolante. Mas nós, enquanto cristãos, nós vamos ver que tudo que Deus permitiu que entrasse nesse livro sagrado chamado Bíblia, tem um propósito. Então, para resumir para vocês aqui no nosso estudo, Jonas era um profeta que viveu no norte de Israel, e aqui nós temos algo muito interessante que nos fala da ascendência de Jonas. Nos fala que Jonas é filho de uma pessoa chamada Amitai. E nós vamos ver na história que Amitai também era um profeta. Então vejam só que interessante, Jonas já trazia consigo a carga de ter sido filho de um profeta. Sempre que a Bíblia cita um nome, é interessante nós buscarmos na ascendência quem foi essa pessoa, porque mostra um pouco da personalidade de Jonas. Talvez se alguns irmãos não me conheçam, mas conhecessem o meu pai, falam, olha, o Giovanni é filho do Ney. Tá, o Giovanni eu não conheço, mas o Ney eu conheço. Então isso me traz algumas características, e assim como seu pai foi profeta, Jonas também era um profeta. E certo dia veio a palavra de Deus a Jonas e falou assim, Jonas, é o seguinte, lá na cidade de Nínive, meus irmãos, falar de Nínive para Jonas naquela época é a mesma coisa que falasse assim, ó, lá no Iraque, lá no Afeganistão, está tendo problema. Eu não estou gostando do que está acontecendo lá, é muita maldade, é muito pecado, é muita tortura, é muita coisa ruim, violência, eu não estou gostando disso. Eu quero que você faça o seguinte, se levanta desde onde você está, sai daí do norte de Israel e vai até Nínive e clama contra ela. O que é clamar contra ela? Fala para ela que o negócio vai dar ruim se eles continuarem levando desse jeito aí. Se eles não se consertarem, eu vou destruir. Imagina, meu irmão, Deus chegar para você e falar assim, olha, pega um avião aqui hoje, vai lá para o Afeganistão, chega lá naqueles que tomaram o poder lá do Talibã e fala que eu vou acabar com eles. Qual de nós teria coragem? Ó, levanta, vai lá na Venezuela, fala para aqueles governantes lá, que eu vou entrar lá e vou acabar com eles, que eu estou gostando do que eles estão fazendo. Eu me coloco no lugar de Jonas, porque eu ficaria me questionando também, será que eu não teria fugido? Será que não parece algo louco de Deus? Mas Senhor, eu vou sozinho até lá? Eu ir lá falar para aquelas pessoas maldosas isso? O que Jonas faz com esse pensamento que talvez eu e você teríamos? Ele quer fugir da presença de Deus. E olha o processo que ele começa a passar. A Bíblia nos diz que ele desce até Jope, uma cidade portuária. Veja um dos verbos que nós temos neste versículo, ele desce. Quando você está se afastando daquilo que Deus quer para a sua vida, o propósito que Deus destinou para você, você começa a descer. E a Bíblia nos diz que ele chegando até Jope, ele vai até o porto, encontra um navio, compra sua passagem, e a Bíblia vai nos dizer, olha só que interessante, e descendo a Jope, achou um navio para ir a Tarsis, pagou, pois, sua passagem, e olha o que ele fez em seguida, e desceu para dentro dele.
desceu mais uma vez. O que a Bíblia quer nos dizer com isso? Quanto mais nos afastamos da presença de Deus, nós vamos descendo cada vez mais. Imagine só, Jonas tinha uma grande responsabilidade colocada por Deus na vida dele. Ir até uma cidade que era referência, na época uma grande cidade, maior até mesmo que a Babilônia. Historiadores estimam que tinha aproximadamente 140 mil pessoas naquela cidade. Aproximadamente, imagina você ter que pregar para toda a Apucarana, que hoje passa um pouco mais de 130 mil pessoas. Olha a responsabilidade que Deus coloca nas mãos de Jonas, mas não simplesmente pregar para aquela cidade, mas estar sujeito à violência, tudo aquilo que aquela cidade poderia oferecer para ele. Jonas não obedeceu a Deus. E por não obedecer a Deus, ele estava sujeito a consequências duríssimas. Assim como, meus irmãos, você e eu, quando não obedecemos a Deus, também estamos sujeitos a sofrermos consequências duríssimas. Então, contextualizando essa leitura, nós podemos entender que veio a palavra do Senhor a Jonas, assim como a palavra do Senhor vem a mim, vem a você, a cada um de nós, todos os dias. E se você ainda não percebeu, a palavra do Senhor já está trazendo até nós a sua mensagem através dos louvores que foram cantados, através das orações, através do contato que você tem com o homem e com a mulher de Deus. Então, abra os seus ouvidos, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida estão sendo trazidos a você todos os dias. Deus quer nos usar para o seu plano de salvação. Deus quer usar a sua vida para um propósito que Ele mesmo criou. Quanto mais você foge da presença de Deus, quanto mais você foge daquilo que Deus quer para a sua vida, você está cada vez mais longe também dos propósitos que Ele mesmo criou para a sua vida. E olha que interessante, Jonas chega lá no porto, adquire sua passagem e entra no barco. Meus queridos, o culpado por toda a situação, quem estava fugindo de Deus, era Jonas, mas ele entrou no barco de alguém. O capitão permitiu, aqueles marinheiros permitiram que Jonas adentrasse o barco. E Jonas, ao adentrar no barco, ele traz consigo a carga, a responsabilidade de estar fugindo de Deus. Por isso que é muito importante nós sabermos quem está entrando na nossa vida, quem entra na nossa casa, quem entra no nosso barco, porque as consequências daquela pessoa que está ao seu lado e está fugindo de Deus vão recair sobre você também. Então peça a Deus discernimento para que Ele oriente a você quem são as pessoas corretas para fazerem parte da sua vida. Quem você está deixando entrar na sua vida? Quem você está deixando entrar no seu coração, nos seus pensamentos, na sua casa? Pense bem. Quando Jonas adentra o barco, a Bíblia diz que eles começam a navegar a caminho de Tarsis, quando de repente o barco é açoitado por ventos fortes e por ondas fortes. Esse é o início das consequências da desobediência de Jonas. A Bíblia nos diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Você pode ver agora no versículo 5 que está escrito assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançando ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso, Jonas, porém, mais uma vez, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Mais uma vez, Jonas desce. Cada vez a vida de Jonas vai afundando, por estar longe da vontade de Deus. Aqueles marinheiros, apesar de serem pagãos, apesar de adorarem Deus, pagãos não tinham nada a ver com aquela situação. Você é um cristão, você sabe, você tem temor a Deus, só que ainda assim, se está alguém ao seu lado, vivendo sem propósito, você pode sofrer reflexos da falta de responsabilidade que essa pessoa tem com o chamado com Deus. Por isso que muitas vezes na igreja, uma pessoa irresponsável, que não está atendendo o chamado de Deus para a sua vida, pode estar atrapalhando o crescimento de toda uma comunidade. Vejam só que interessante, o responsável por toda aquela situação era Jonas.
E na hora da tempestade, na hora que a coisa apertou, na hora que o negócio ficou feio, onde que Jonas estava? Dormindo. Já repararam que muitas vezes na igreja, na nossa vida, no trabalho assim, a pessoa que causa todo o problema, na hora que está lá no meio da tempestade, a pessoa está lá de boa, dormindo tranquilo, e a gente jogando coisa fora, a gente tentando aliviar o peso para fazer o barco continuar inteiro. Em nome de Jesus, entenda os propósitos que Deus tem para a sua vida e não fuja do chamado de Deus, porque a sua inconsequência pode levar o barco e todos aqueles que estão à sua volta a naufragar. Então, em nome de Jesus, entenda a vontade de Deus na sua vida. Quando Deus nos chama para uma obra, Ele não quer apenas agir em nós. Deus não chamou Jonas simplesmente porque queria ter um contato com ele, mas porque através da vida de Jonas, Deus queria impactar mais de 140 mil pessoas. Veja só que interessante, a questão não era somente Deus e Jonas, mas através da vida de Jonas, Deus queria alcançar 140 mil pessoas que estavam perdidas. Jonas, quando ele fala, Deus, eu não quero fazer isso, ele não está se responsabilizando por si só. Ele está se responsabilizando pela salvação, pela perda daquelas almas. 140 mil pessoas. Por esse motivo, quando você se recusa a pregar a palavra de Deus, quando você se recusa a vir aqui na frente a louvar, quando você é chamado por Deus para fazer isso, quando você se recusa a evangelizar, Deus está falando para você, vai lá e fala com aquela pessoa, e você se recusa, você é responsável por essas almas na qual você está se negando a pregar, na qual você está se negando a fazer o seu louvor para que elas sejam alcançadas. Jesus, Deus, Ele quer através da sua vida, não ter um contato simplesmente com você, mas também te usar para impactar todos aqueles que estão à sua volta. A desobediência a Deus atrapalha toda a obra. Jonas era o projeto de Deus para Nínive. Jonas era o projeto de Deus para todas aquelas pessoas. Você, cada um de vocês aqui, pode ser o projeto de Deus para a sua família, o projeto de Deus para esse bairro, para essa igreja, para essa cidade e para essa nação. A pergunta de Deus para você essa noite é: você vai deixar que o meu projeto se conclua em ti? Questione a si mesmo: será que eu estou dando espaço para que o projeto de Deus se concretize na minha vida? Será que aquilo que eu estou fazendo está de acordo com o projeto que Deus tem para a minha vida? Quando nós nos colocamos em desobediência, nós passamos a ser exortados e entramos em pé de igualdade até mesmo com aqueles que não creem. Porque a Bíblia vai nos dizer lá no versículo 6, leia aí comigo, que diz o seguinte: e o mestre do navio chegou-se a ele, a Jonas, e disse: que tens, dorminhoco? O meu está ali agarrado no sono, aqui no meu está escrito dorminhoco. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Veja só que interessante, o profeta ali era Jonas, quem deveria exortar era Jonas, mas ele passa, quando ele está afastado da vontade de Deus, os ímpios, aqueles que adoravam deuses pagãos, passam a cobrar de Jonas que ele tome uma atitude de quem tinha temor a Deus. Olha só que interessante, quando você foge da vontade de Deus, quando você foge do chamado de Deus para a sua vida, você perde a sua autoridade perante aqueles que não creem. Então, não fuja da vontade de Deus para que não sejas exortado por aqueles que não creem. E olha só, ainda chamando Jonas de dorminhoco. Sabe aquela história? Olha, ele é crente, o papel dele deveria ser esse, mas ele está fazendo outro. E a pessoa chega em você e fala assim: mas você não é crente, por que você está fazendo isso? Você não é crente, por que você age dessa maneira? É a mesma coisa que Jonas estava passando por ali. Olha, você não tem um Deus? Então ora para ele também, pede para o seu Deus. Está todo mundo aqui pedindo e você dormindo? Faz alguma coisa, se levanta, seu preguiçoso, para de dormir.
porque nós vamos naufragar. Ele perdeu a sua identidade e a sua autoridade por estar longe da vontade de Deus. E ali naquela situação, os marinheiros começam a conversar entre eles e falaram assim: olha, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos lançar sorte aqui. Vamos ver quem é o culpado dessa história. Você pode acompanhar isso aí a partir do versículo 7. E a Bíblia nos diz que eles lançaram sortes. E a sorte encontrou o culpado daquilo. Está lá escrito que a sorte caiu sobre Jonas. E eles chegaram em Jonas e falaram: olha, o que está acontecendo? O que nós vamos fazer? Quem é você? Por que isso está acontecendo com a gente? Começaram a pressionar Jonas. E aí nós podemos entender o seguinte: que o teu pecado e a tua desobediência terão consequências e não ficarão escondidos. Todo pecado será revelado. A sua desobediência será revelada. Uma hora a casa cai. E foi o que aconteceu com Jonas. A sorte mostrou que Jonas estava errado. E disseram a Jonas, ali você pode ver no versículo de número 7, de número 8, eles questionando a Jonas. Então eles disseram: declara-nos agora quem é tu, por que razão sobreveio este mal, qual é a tua ocupação, de onde vens, qual a sua terra e de que povo és tu? E aí olha que interessante, que Jonas começa a falar no versículo de número 9. Jonas disse o seguinte: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Vejam só que interessante, na hora que ele é questionado, ele fala: olha, eu temo ao Senhor, eu sou hebreu. Mas que temor é esse que está fugindo da vontade de Deus? Não parece incoerente da parte dele? Como que você teme a Deus e está fugindo da vontade dele? Será que não é uma falsa sensação de temor que você tem? Ou não é somente uma falácia, uma coisa que você fala para ser bonito? Jonas diz: eu temo a Deus, que fez o mar e a terra seca. Então, Jonas falou o seguinte: olha, para resolver tudo isso aqui, vocês vão ter que fazer o seguinte: me joguem no mar. Me joguem no mar. Mas olha que interessante, os marinheiros tiveram de Jonas algo que ele não teve pelos ninivitas, porque a Bíblia vai nos dizer que mesmo os marinheiros ouvindo isso, eles tentaram continuar remando. Não é um tapa na cara? Aquilo que deveria ser uma atitude dele para com os ninivitas, que ele fugia da vontade de Deus, os marinheiros tiveram com ele. Falaram assim: olha, vamos tentar remar, mas não tendo mais o que fazer, Jonas foi lançado ao mar. E a Bíblia nos diz que quando ele é lançado ao mar, a tempestade cessa. E depois disso, Deus prepara um grande peixe para tragar a Jonas. E aí começa a transformação na vida de Jonas, nessa última vez que ele desce. Então, primeiro, ele é chamado por Deus, ele foge, ele desce primeira vez a Jope, ele desce ao barco, ele desce o porão do navio, e agora ele desce para o mais profundo dos mares. E aí vai começar a transformação na vida de Jonas. E eu queria ler com você o capítulo de número 2, que é o arrependimento de Jonas, a reestruturação do ministério de Jonas. Se você puder ler comigo, diz assim: e lá do ventre do peixe orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante de seus olhos, todavia tornarei a ver o teu templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma,
eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Meus queridos, essa mesma oração de arrependimento que Jonas fez, se você hoje está vivenciando uma situação de conflito, uma situação mal resolvida, um problema por ter fugido da vontade de Deus, em nome de Jesus, arrependa-se. E o seu ministério será reconstruído. Certamente, tem muitas pessoas com problemas, com situações mal resolvidas, passando adversidades, passando necessidades, tantas coisas complexas, por estarem fugindo da vontade de Deus. Eu tenho cuidado de perto de uma pessoa que reclama todos os dias. Estou falando de um caso que eu tenho vivenciado, e tem que se recusar a pregar a palavra de Deus, por estar passando por um momento difícil. E eu digo a essa pessoa sempre: volte a pregar, e eu creio que isso vai se resolver. Estar no centro da vontade de Deus é resolver muitos problemas nas nossas vidas. Estar fazendo a obra de Deus é a causa de resolução de muitos problemas que nós temos nas nossas vidas. Faça prova diante de Deus disso. Faça prova diante de Deus. Fala: Senhor, eu estou fugindo da sua palavra, eu estou fugindo da sua vontade, mas eu quero voltar para os seus caminhos. Usa a minha vida, transforma a minha vida. Eu tenho certeza, não por mim, mas porque a Bíblia me diz, até mesmo por esse exemplo, que a partir do momento que você se arrepende e se coloca de novo à disposição para a vontade de Deus, o peixe, aquela situação que é difícil para você, se você está no profundo dos mares, Deus te traz a tona de volta, porque Ele vê o arrependimento do seu coração. A partir do capítulo número 3, nós vamos começar a ver o que foi a passagem de Jonas por Nínive. E rapidamente diz assim: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Olha só, uma nova chance a Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E agora sim, se levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, 40 dias e acabou para Nínive. A mensagem que Jonas estava levando era essa. Imagina só, você tem que chegar àqueles que aparentemente eram inimigos e levar essa mensagem: Deus vai acabar com vocês, porque não está legal o que está acontecendo aqui. Por mais impossível que parecia ser o povo de Nínive se converter, Deus mandou, e se Deus mandou, é porque Ele tem um propósito. Imagina assim, você chegar naquele teu chefe, que é uma pessoa totalmente complicada, aquela pessoa que já te bateu, aquela pessoa que já te feriu, você está tomado de ódio e rancor por aquela pessoa, e Deus vem e fala: olha, para essa mesmo eu quero que você prega. Por mais que pareça impossível, por mais loucura que pareça, se Deus está mandando, é porque tem um propósito nisso. Deus não manda nós sairmos de onde nós estamos para ir pregar num lugar longe, num lugar complicado, para não ter resultado. Porque se Deus mandou, é um propósito que Ele mesmo criou. Então, se Deus está mandando você fazer, faça, porque há um propósito nisso. Jonas agora obedece a Deus. E aquela ação de Jonas agora impacta toda uma cidade. A cidade que era pecadora, a cidade de pessoas más, passam a clamar a Deus. No capítulo de número 3, vai dizer a partir do versículo de número 5, que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum.
olha só que interessante, aquela cidade que era pecadora, agora está jejuando, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, olha, alcançou a maior autoridade daquela cidade, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes. Esse é um ato de mudança de vida, tirar de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e de seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão. Aqueles que antes faziam maldade, agora clamam a Deus, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um dos seus maus caminhos, e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, olha só, a fé nascendo no coração daqueles que outrora estavam lá causando maldades. Olha só, ele dizendo: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles mesmos pensando assim: olha, se nós nos convertermos, Deus vai ter piedade de nós. Se nós nos convertermos, Deus vai ter compaixão de nós. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do que lhes tinha dito, e não o fez. Olha a ação de Jonas sobre essa cidade. A partir do momento que aceita o chamado de Deus para a sua vida, aqueles que certo dia estavam fazendo maldades, pecando, agora estavam jejuando, clamando a Deus, se arrependendo. Em nome de Jesus, não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Foi chamado para pregar? Prega. Foi chamado para evangelizar? Evangeliza. Foi chamado para louvar? Louva. Mas não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Aqui está o resultado daquilo que Deus tinha para a vida de Jonas. E no capítulo 4 vem uma situação curiosa, que eu chamo sobre a incoerência de Jonas. Quando nós vamos pregar, quando nós vamos evangelizar alguém, quando nós vamos trabalhar, nós temos um propósito. Nós queremos ver resultados daquilo. Se eu estou pregando para alguém, eu quero que tenha mudança de vida. Se eu estou evangelizando alguém, eu quero que ela sente a Cristo. Jonas foi lá para quê? Para falar para aquela cidade. Eles precisavam se arrepender, eles precisavam ter mudança de vida. E olha que interessante o que está escrito no capítulo 4. Que Jonas desgostou extremamente disso, daquilo de Deus ter se arrependido, de Deus não ter destruído a cidade. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor me é morrer do que viver. Ele falou assim: Deus, o Senhor não falou que ia destruir eles? O Senhor não falou que ia acabar com eles? É isso que você faz? Então para que eu vim aqui? Para que eu vim aqui? Olha só, imagina o rancor de Jonas. É a mesma coisa que você fosse pregar para o seu inimigo, você prega para ele, ele se arrepende e você fica bravo com aquilo. Será que no coração de Jonas ele queria apenas anunciar: a Deus vai acabar com vocês, e ficar esperando o show lá, Deus acabando com essa cidade? Em nome de Jesus, por mais complicado que seja pregar para aquela pessoa que é o seu inimigo, por mais complicado que seja levar a palavra para aquela pessoa que é o seu inimigo, mas esteja de coração aberto, porque Deus vai te usar. Ela vai aceitar a Cristo, e você deve se alegrar quando Cristo mostrar compaixão por aquela vida. Infelizmente tem muitos que estão pregando a palavra, estão levando a palavra, mas não estão querendo ver resultados. Querem ser usados por Deus, mas não se importam se aquelas pessoas se arrependerão, se aquelas pessoas terão mudança de vida. E olha o que Deus fala para Jonas: Jonas, é razoável esse teu sentimento, esse teu ressentimento? Olha, Jonas, você está usando a razão para falar isso?
E a Bíblia nos ensina a sermos seres racionais. Ela é razoável essa tua ira? Tem razão isso que está fazendo? E Deus, para finalizar, vai dar uma lição em Jonas. A Bíblia vai nos dizer que Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, fez ali uma cabana e assentou-se embaixo dela, na sombra, para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas falou assim: olha, eu preguei, falei para eles, agora eu vou ficar esperando aqui que Deus vai destruir a cidade. Estava bravo com Deus. Aquilo que Deus falou que faria, não fez. Mas a cidade se arrependeu. Diante do arrependimento da cidade, Deus fala assim: olha, eles se arrependeram, não vou fazer isso. Jonas ficou bravo com isso e Deus foi dar uma lição dele. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 4, versículo 6, que o Senhor Deus fez nascer uma apoporeira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado, do seu cansaço, daquele incômodo. E Jonas se alegrou em extremo por causa da apoporeira. Deus falou assim: olha, você está aí numa situação complicada, no deserto, faz o seguinte, coloquei uma árvore sobre você. E Jonas descansou sobre aquela árvore. Mas no dia seguinte, Deus enviou um bicho, um verme, e ao subir da alva, feriu aquela apoporeira, e ela secou. Aquela árvore que Deus fez nascer sobre Jonas, secou e morreu. Jonas ficou muito bravo com isso. Jonas ficou extremamente irado com aquilo e disse: Senhor, tiveste... Deixa eu achar onde estava aqui. No versículo de número 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus disse a Jonas: Jonas, se você teve compaixão, se você ficou triste com essa situação, dessa apoporeira, dessa árvore, que você não investiu nada nela, você não sujou suas mãos para plantá-la, você não fez nada por ela, ela nasceu e morreu, e você está assim, irado? Imagina eu com o povo de Nínive, que não sabe a diferença da mão direita para a esquerda. Imagina eu. O que Deus está falando? Olha, não importa o que eles fizeram, eu criei esse povo também. Não importa que ele é seu inimigo, não importa o mal que ele fez, eu tenho compaixão dele também. Então, em nome de Jesus, comece a se alegrar com os resultados daquilo que Deus tem colocado de propósito para a sua vida. As lições que nós temos nessa noite: primeiro, não fuja do chamado de Deus para a sua vida, porque fugir do chamado de Deus é uma constante descida. Aceitando o chamado de Deus para a sua vida, vá e faça, e ao ver os resultados, celebre ao Senhor, por mais difícil que seja, ver-se levantando, ver-se exaltando aquele que tanto te feriu, aquele que era considerado inimigo. Mas peça que Deus te use, e você verá a transformação de todos aqueles que estão à sua volta. Pare de ser o Jonas que empaca a igreja, empaca o crescimento da sua casa, que atrapalha o desenvolvimento de toda uma comunidade. Comece a refletir: será que eu sou o Jonas dentro da minha casa? Estou fugindo do chamado de Deus, estou atrapalhando o crescimento da minha família? Será que eu sou o Jonas fugindo de Deus e estou atrapalhando o crescimento da igreja, da empresa onde eu estou? Em nome de Jesus, aceite o chamado de Deus para a sua vida e pare de ser um fujão. Amém? Eu queria que você, se puder, se colocar em pé, e nesse momento, em forma de oração, eu queria que você cantasse esse hino comigo. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração.
transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, meu Deus, nós estamos, Pai, diante da tua presença, Deus, crendo, Senhor, que tu és o nosso Salvador, o controlador de todas as coisas, aquele que nos criou para um propósito, aquele que nos criou com um chamado. Senhor, e muitas vezes nós recusamos, Pai, nós fugimos do chamado que tu tens para as nossas vidas. Pai, a tua igreja nesta noite declara, Pai, que nós estamos de corações abertos e pedimos, Pai, ânimo e coragem para atendermos o chamado que tu tens para as nossas vidas. Muitas vezes parece loucura, muitas vezes parece que não é certo, Pai. Muitas vezes parece estranho aos nossos olhos, mas o que importa é estarmos no centro da tua vontade. O que importa, Pai, é nós estarmos prontos para o propósito que tu tens para as nossas vidas. Senhor, não permita, Deus, que nós venhamos a nos acovardar e fugir de ti, fugir daquilo que tu tens para nós. Nos coloque, Pai, no caminho que tu queres. Nos coloque, Senhor, para falar aquilo que tu queres. Senhor, enquanto nós vemos os resultados daquilo que tu tens colocado no nosso coração, que nós possamos nos alegrar, mesmo que sejam inimigos, mesmo que sejam pessoas que se levantaram contra nós, pessoas que fizeram maldades contra nós. Ao vermos o seu arrependimento, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos exaltar o teu santo nome, porque o propósito que tu colocaste em nosso coração está sendo cumprido. Transforma-nos, Pai, em pregadores da tua mensagem, evangelistas, pessoas que com coragem vão levar adiante aquilo que tu tens preparado para o seu povo. Jesus, que nós possamos impactar essa região, impactar nossas famílias, impactar nossos locais de trabalho, e onde nós passarmos,
com a nossa pregação, através das nossas vidas, através da palavra que o Senhor colocará em nossas bocas, que vidas sejam impactadas, transformadas, renovadas, restauradas, para a glória, para o louvor e exaltação do Teu santo nome. Esta é a oração dessa igreja nesta noite, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.